falar da função filtro do Excel? Essa função incrível que gera uma matriz dinâmica pra gente? Se ainda não, fica aqui que nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizá-la. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos e hoje eu vou mostrar para você uma nova função que foi implementada, se não me engano, no ano passado dentro do Excel. Ela está disponível hoje na versão do Microsoft 365, né, nas versões mais novas do Excel, e ela é a chamada função filtro, tá? O que ela faz? A função filtro ela vai gerar para a gente uma tabela, né, uma matriz já filtrada baseada no critério que a gente quer, tá ok? Eu trouxe aqui dois exemplos para mostrar para você. Um, utilizando somente a função filtro, né, como é que ela funciona. Depois, utilizando a função filtro com mais de um critério e também com a função classificar, que também é uma das funções novas dentro do Excel. Como que a gente vai trabalhar com ela? Olha só. Eu deixei pré-formatado aqui pra gente um cadastro de cliente com o seu aniversário e o seu nome apenas, ok? E aí eu quero criar depois uma consulta que está aqui do lado que ele mostre para mim todos os aniversariantes daquele mês específico, do mês 1, 2, 3, 10, para que eu possa mandar para ele um cartão de parabéns ou então um cupom de desconto. Seria interessante, né? Analisar todos os nossos clientes e ver aqueles que fazem aniversário no mês específico. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Vamos voltar aqui no nosso cadastro de cliente e a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos inserir aqui uma função que retorna para a gente um mês daquela data específica de aniversário. Qual a função que é essa? É a função mês, ok? Basta escrever a função mês com acento, tudo normal. Ela só tem um argumento, que é o número de série, que é onde eu vou selecionar onde está a minha data que eu quero extrair no meu mês e vou dar um Enter, ok? E ele extrai para mim, então, todas as datas da minha coluna de datas, ok? Todos os meses da minha coluna de datas. Prontinho, é isso que eu preciso. Agora, eu vou inserir aqui dentro uma tabela para deixar mais visual, tá? Inserir como tabela, já tem cabeçalhos. Posso tirar aqui o meu botão filtrar e prontinho, agora já tenho minha tabela muito mais organizada, tá? Eu tenho aqui aniversário na coluna A, meu cliente na coluna B e o mês de aniversário do meu cliente na coluna C, tudo bem? Praticamente está tudo pronto, é realmente isso que a gente precisa para utilizar a função filtro. Agora a gente vai lá na nossa consulta. Dentro de consulta, aqui embaixo, logo abaixo de data, a gente vai começar a inserir a nossa função filtro. Olha só, igual, filtro, e aí ela tem três argumentos basicamente. Primeiro é a matriz. Qual que é a matriz que eu quero que retorne para mim? Bom, eu não quero que apareça aqui para mim as datas e os nomes dos clientes que fazem aniversário naquele mês em específico, que eu vou filtrar na minha coluna B1, por exemplo. Então, basta eu vir aqui dentro da minha coluna, dentro da minha planilha cadastro de clientes, vou selecionar aqui como matriz, tá? Vou selecionar aqui como matriz todos esses nomes, tá? Que vai ser a minha tabela 2 de aniversário e cliente, beleza? Vou dar um ponto e vírgula agora. Quando eu dou um ponto e vírgula, eu passo para o meu próximo argumento, que é o argumento incluir. É aqui onde eu vou determinar o meu critério, o meu filtro que vai filtrar na minha tabela. Bom, eu não quero que ele filtre baseado nos meses do meu aniversário, do aniversário dos meus clientes, então é muito simples. Como que a gente vai fazer isso? Vou selecionar aqui todas as colunas, todas as linhas, perdão, da coluna mês e vou colocar um sinal de igual, ou seja, de igualdade. Ele vai comparar as colunas dessa coluna, as linhas dessa coluna, perdão, com o quê? Sendo igual ao quê? Sendo igual ao que eu digitar aqui dentro dessa célula B1. Então, eu quero que filtre dentro daquela coluna de meses, quero que ele retorne a matriz somente do que for igual ao que tiver na célula B1, ok? Vou dar aqui um ponto e vírgula, a gente vai para o último argumento, que não é um argumento obrigatório, lembrando que argumentos que estão entre colchetes não são argumentos obrigatórios, e aí eu vou abrir e fechar aspas, simplesmente indicando que se não houver nenhum mês lá em cima, eu quero que ele retorne para mim vazio, tá? Normalmente, se eu não colocar isso daqui, ele retorna um erro de calque para mim, tá? Então, ele não quero que isso aconteça. Fecho aqui meus parênteses, dou um Enter e olha só, no mês 9 eu tenho aqui 3 clientes que fazem aniversário no mês 9. Vamos conferir para ver se é isso mesmo? Ó, a Joyce, o Bruno e a Júlia. Vamos voltar lá atrás. Joyce, ó, no mês 9, Bruno, aqui embaixo, e a Júlia também, tá? Então tem todos os meus clientes que fazem aniversário naquele mês 9. Será que está funcionando com os outros meses também? Vamos ver. Vou trocar aqui o 9 para 7. Tem um cliente somente que faz no mês 7. Será que tem no mês 10, por exemplo? No mês 10 tem 2 clientes, ok? E assim você consegue dinamizar, né? Como se fosse um PROC-V aqui, só qual que é a diferença? Você tem mais de um resultado, né? O PROC-V ele retornaria para a gente somente um cliente que faz aniversário naquele mês específico e aqui a gente consegue retornar todos os clientes que fazem aniversário naquele mês específico, beleza?
Tranquilo? Função filtro extremamente simples, né? Vamos complicar um pouquinho mais, né? Vamos adentrar um pouco mais do que a função filtro pode fazer, que é o seguinte. Vamos vir aqui em valores, em vários critérios, perdão. Dentro de vários critérios, né, que é a minha planilhinha aqui, eu quero agora filtrar dessas minhas vendas aqui, as vendas que aconteceram em Campinas e foram sabão. Então, as vendas de sabão que eu fiz em Campinas. Basicamente essa é a pergunta. Como que a gente vai fazer isso? Vou selecionar aqui minha coluna de vendedor do mesmo jeito que eu fiz anteriormente e vou inserir minha função filtro, ok? Qual que é a minha matriz? Minha matriz é toda a minha planilha de vendas, ok? Toda essa item de vendas que está aqui. E aí pode ter surgido uma dúvida para você que é o seguinte, Henrique, e se por acaso eu colocar uma nova linha aqui embaixo, como é que vai funcionar? Essa é uma das vantagens de você utilizar a tabela, tá? Você repara aqui que quando, na minha barra de fórmulas, quando eu seleciono o argumento de todo esse intervalo, que vai de A2 até D19, ele não fala para mim de A2 até 19, ele fala a tabela 1, indicando que é tudo que está dentro daquela tabela, ok? Então, é por isso que eu utilizo tabelas, porque mesmo que eu crie essas linhas, ele vai sempre continuando a selecionar todas as linhas que estão embaixo. Tudo bem? Ponto e vírgula. Incluir. O que eu quero que ele inclua? A primeira coisa é o seguinte, eu quero que ele inclua, vou abrir meus parênteses, tá? E aí uma sintaxe agora da função filtro, e eu quero que ele inclua todas as minhas cidades, ok? Que sejam iguais ao quê? Ao que tiver aqui na minha célula H1, que é a minha cidade de Campinas, beleza? Fecho esse parênteses aqui agora e eu vou apertar um asterisco, como se fosse uma multiplicação. Entretanto, o asterisco aqui, ele funciona como se fosse uma função e, né? Seria uma conjunção. Ele fala para mim que tem que ser o que tiver na tabela 1, cidade, igual a H1, e, vou abrir meus parênteses novamente, produto, vou selecionar aqui minha... Opa, abrir parênteses, já é verdade, já está aberto os parênteses, seleciono aqui, e isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a H2, que é o meu produto que está aqui, ok? Fecho meus parênteses aqui agora. Para terminar, posso dar um ponto e vírgula, posso colocar abre e fecha aspas aqui caso esteja vazio, fecho meus parênteses e dou um Enter, ele retorna para mim todas as vendas em Campinas, né, todas as vendas de sabão em Campinas. Será que teve venda de sabonete em Campinas? Sabonete, ó, sabonete. Ele retorna para mim as vendas de sabonete em Campinas. Será que teve sabonete em São Paulo? São Paulo, ele retorna para mim o sabonete, tá? Perdão, as vendas de sabonete em São Paulo, que no caso foi uma só, beleza? Mas Henrique, você colocou aí o E. E se eu quisesse o que foi vendido em São Paulo ou foi sabonete? Né? A nossa função ou que a gente tem dentro do Excel aqui também. Como que a gente faria isso daí? Muito simples. Aqui na minha função filtro, eu poderia substituir esse asterisco pelo sinal de mais. Quando eu substituo pelo sinal de mais, ele interpreta que é ou. Então, olha só, vou dar um Enter e agora ele coloca para mim tudo que foi vendido em São Paulo ou sabonete. Olha só, primeiro foi em Poços de Caldas, entretanto, né, não foi na cidade que eu queria, mas foi o produto que eu queria. Aqui não foi o produto, mas foi a cidade. Aqui não foi a cidade, mas foi o produto. E assim vai indo. Então é uma coisa ou outra, tá? Vai depender do projeto que você está construindo, do resultado que você quer atingir. Henrique, eu gostaria de classificar tudo isso daqui, ó. Eu gostaria de colocar em ordem crescente, né? Como que a gente vai fazer isso? Muito legal. Vou apertar aqui um F2 para abrir o conteúdo da minha função filtro, né, daquela célula onde eu inseri a minha função filtro. E antes do sinal de igual e o F do filtro, eu vou inserir uma função chamada classificar, que também é uma função nova, tá? Olha só, classificar, classifica um intervalo ou uma matriz. No nosso caso aqui a gente está trabalhando com matriz. Então vou abrir minha função classificar, não vou mexer em nenhum argumento, vou deixar como padrão mesmo, depois a gente pode até fazer uma aula específica somente sobre a função classificar. Vou vir aqui no final da minha função, depois do meu parênteses vermelho, né, que é o parênteses da minha função filtro, fecho meus parênteses da função classificar, dou um Enter e está tudo agora classificado corretamente, tá? Isso fica legal, fica mais fácil de você se organizar aí dentro, tudo bem? Então esse vídeo fica por aqui, espero que eu tenha conseguido trazer para você um pouquinho de clareza em relação à função filtro, um pouquinho do poder que ela pode ter e como ela pode te ajudar no dia a dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de se inscrever aqui embaixo, não esquece também de clicar no like para esse vídeo chegar para ainda mais pessoas e eu te vejo no nosso próximo vídeo.